Muitas pessoas enfrentam, né, gente, dificuldades na hora de administrar o próprio dinheiro, principalmente pela falta de conhecimento sobre educação financeira. Como nós vimos aí, né, o pessoal muito otimista, mas não basta só fé ou otimismo, né? Por isso, aprender a fazer um planejamento adequado para sair das dívidas acumuladas, evitar o pagamento de juros elevados e controlar o orçamento é fundamental. E para dar algumas dicas sobre como se organizar nas finanças, eu recebo aqui no estúdio o educador financeiro José Mário Carvalho, ele que já é o nosso parceiro do programa TBC+, né? Tá sempre lá nos dando várias dicas, né? Eu sempre chamo ele de Zé pela já a nossa proximidade, né? De estar sempre recebendo ele lá no TBC+. Zé, obrigado pela participação, feliz 2023. Como a gente viu aí as pessoas muito otimistas, né? Do ano, uma lá diz que precisa ter fé. Eu sei que é bom ter fé, bom otimismo, mas é preciso também um planejamento. Como fazer esse planejamento? Porque muita gente entra aí o ano, como eu falei, né? Não se lembra daquelas dívidas que vão chegar, IPTU, ITU, IPVA, material escolar e por aí vai. Bom dia, Alex. Bom dia a você que nos acompanha. Um feliz 2023 para todos. Vamos precisar. Basicamente, como é que isso funciona? Nós precisamos ter em mente que na virada do ano, agora nos primeiros meses, nós teremos uma carga muito grande de obrigações a serem pagas, né? Quem tem filhos precisa se prevenir com relação à escola, matrícula, uniforme, material escolar, IPTU, IPVA, né? Então, se nós descuidarmos disso já no início do ano, a gente pode comprometer todo o restante da temporada pagando financiamento, empréstimo para cobrir esse nosso pequeno percalço no início do período, né? Mas basicamente é aquilo que nós pregamos sempre e que trazemos sempre para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Controle das contas, saber direitinho quanto é que entra, tentar monitorar o que sai e, se possível, formar uma reserva de emergência. Bom, Zé Mário, a gente percebe também que assim, a gente está aí num cenário, né, como acabamos de ver, em que a expectativa aí para a economia de uma inflação alta, juros altos, é como se realmente se educar financeiramente, fazer um planejamento, quando na verdade as expectativas estão dizendo o contrário. Bom, eu quero lembrar aqui para o nosso telespectador que a nossa inflação em 2022, ela está acumulada em 12 meses em 6,47%, 6,5% ao ano. Boa parte, talvez a maioria das categorias profissionais não obteve essa reposição salarial. Então, o ano já começa com um problema para as famílias, né? Uhum. Você não vai ter a reposição da perda da capacidade de compra do seu dinheiro. E aí começam os problemas, porque aquelas despesas do ano passado, certamente, normalmente elas continuam, todas elas atualizadas pela inflação e o salário não sofreu a correção pela inflação. Então, a cada ano que passa, parece que fica mais patente, mais claro que é preciso sim ter um controle sobre a nossa vida financeira, senão a gente vai se inviabilizar e vamos ter que ficar pagando juros para banco e para administradora de cartão de crédito. Zé Mário, o brasileiro é mal educado financeiramente? Muito mal educado financeiramente. A culpa não é da população. Nós não temos isso nas nossas escolas, na grade curricular, nem nas universidades nós temos. Então, as pessoas que trabalham nessa área hoje, meus colegas, todos nós tivemos que correr atrás, né? Você precisa ter o perfil de ser alguém que gosta do assunto, é um assunto árido, é um assunto pesado, finanças, matemática financeira, juros simples, juro composto, essa história toda. Não é todo mundo que gosta, mas existe sim um pequeno descaso com relação, por parte do governo, com relação à exigência desse tipo de matéria. Já no ensino fundamental, eu acredito que poderia ser interessante que isso viesse a ser trazido para as escolas, para formarmos cidadãos mais conscientes e mais responsáveis, né, Alex? Uhum. Bom, inclusive começar, né, da criança mesmo, né? Porque a gente percebe, né, Zé Mário, que poderia inserir até na grade curricular das escolas, né, nas disciplinas ali, de repente, essa questão da educação financeira. Sim, e em casa, né? As crianças, elas agregam muito o exemplo de pai e de mãe. Se você faz parte de uma família que gasta muito, que não tem controle financeiro, dificilmente uma escola vai dar conta de educar seus filhos que isso está errado e que tem que agir de forma diferente. O trabalho vai ser muito mais árduo.
Então, esse tipo de convencimento e esse tipo de mudança começa dentro da própria família. Então, é preciso que os adultos comecem a se convencer de que realmente, se não tomarem uma providência, terão problemas. Zé Mário, é espantoso o número de famílias endividadas, e aí trouxeram sempre essa desculpa de questão da pandemia, e entraram aí, aparece uma bola de neve que o negócio não consegue, né? Essa equação nunca fecha. Estão sempre devendo mais do que conseguem, né, obter, né? Tem um prazo aí para a gente ver essas famílias menos endividadas, digamos assim? Lamentavelmente não. Hoje nós contamos, o último dado de 2022 é que nós temos mais de 67 milhões de brasileiros com problemas financeiros inadimplentes, que na nossa área significa ter dívidas acima de 90 dias não pagas. Né? 67 milhões de CPFs negativados é um número absurdo num país como o Brasil. Né? Mais de 5 milhões de CNPJ, 5 milhões de empresas de todos os portes também com esse problema. Então, é um defeito estrutural que nós temos no Brasil, a falta de conhecimento com relação a finanças, mas também parece que a população não procura ir atrás de informação, conhecimento. Né? As pessoas estão vivendo cada vez mais, a nossa expectativa de vida está batendo em 70 anos, né, hoje no Brasil, e que tipo de velhice você quer ter se você começa a sua vida endividado? É um problema. É verdade. Ô Zé Mário, tem muitas pessoas que buscam aí algumas saídas para sair disso. Uma delas, inclusive, que eu vejo muito falar, é aquela questão da compra o banco comprar a dívida de outro banco. O que você aconselharia nesse sentido? Aquilo que a gente chama de portabilidade, né, das dívidas, ela é uma ferramenta válida, foi muito bem pensada, né, pelo governo, pelo Banco Central, mas ela não resolve o problema. O que ela faz? Ela permite que você tire de uma determinada instituição financeira suas dívidas que estão pagando uma taxa muito alta de juros e transfira para outra que vai te cobrar uma taxa um pouco menor. Eu quero deixar claro aqui para o nosso telespectador que essa diferença, ela não tende a ser uma diferença muito grande, porque o sistema financeiro trabalha dentro de uma base, né, de cobrança, esse tipo de coisa. Então, você tira do banco A e passa para o banco B, você vai ter uma redução de taxa mensal na ordem de 0,5%, talvez um ponto percentual. Não é uma diferença que possa ser fundamental no seu orçamento, uma troca de banco. Mas em casos específicos determinados, sim, é aconselhável fazer isso. Agora, tem que se agir na base do problema. A base do problema é o desconhecimento e o uso indevido de crédito, principalmente do cartão de crédito no Brasil. Tá certo, gente, olha só. Vamos então, hoje, o primeiro dia útil do ano, vamos fazer esse propósito de educação financeira, vamos colocar lá tudo anotadinho, não vamos fazer bobeira, comprar mais do que recebe, né? Vamos nos organizar. Talvez hoje seja um bom dia para a gente começar. Não tem aquela questão da dieta, começar na segunda-feira, e principalmente assim, nós já estamos começando na segunda, primeiro dia útil do ano. Vamos fazer então essa educação financeira, vamos aprender aí e quem sabe esse 2023 será melhor. Não faça como eu não, viu? Seja educado financeiramente. Conversamos então com o Zé Mário Carvalho, o nosso Zé lá do TBC+, que eu sempre recebo lá. Muito obrigado, Zé, pela participação aqui, que é educador financeiro. Mais uma vez, feliz ano novo. Feliz ano novo para todos, e a máxima é gastar menos do que ganha. Se você conseguir se adequar a isso, você não vai ter problemas. Tá certo, gente, é isso aí, ó. Nada de ser um mal educado financeiro. Vamos aprender direitinho, vamos começar o ano com o pé direito.